Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 19. Nós chegamos no sinal clímax, no 8º sinal, que fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós iremos falar sobre a crucificação, sobre a morte e ressurreição. Possivelmente nós teremos uma mensagem dividida em 2 ou 3 partes. Eu pretendo levar você a ter um conhecimento não totalmente deste assunto, mas um conhecimento satisfatório acerca do que significou, do que significa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para as nossas vidas. E eu quero ler alguns textos aqui, alguns versículos que vão tratar exatamente desses 3 pontos: crucificação, morte e ressurreição. Primeiro, do versículo 17 até o versículo de número 19 do capítulo 19. 17 diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou-o no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Vá para o versículo de número 28, segundo ponto, a morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Capítulo 20, versículo 1 e 2, o terceiro ponto, a ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele, Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai.
Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Queridos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo não apenas demonstraram a verdade de todo o seu ensino, de tudo aquilo que ele fez, a veracidade de tudo aquilo que Jesus fez, ensinou e realizou aqui na terra. Mas a morte e a ressurreição de Jesus mostra de uma forma explícita e clara a sua própria identidade, a sua própria divindade. Tudo o que foi feito por João, falado por João, compilado por João, registrado por ele nesse evangelho, todos os milagres de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, todas as pregações, ministrações feitas de Jesus, a autorrevelação de quem realmente ele era, tudo de alguma forma era uma faceta, era um flash desse milagre maior, desse sinal maior que era exatamente a sua morte e sua ressurreição. Este evento foi o clímax da história da redenção na criação. A morte de Cristo e a sua ressurreição é cumprimento de todas as profecias ditas no Antigo Testamento, e começando com Gênesis 3,15, quando o Senhor, em um momento redentivo, faz uma promessa por ocasião do pecado do homem, de que da semente da mulher nasceria um redentor, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, reivindicaria o reino usurpado e traria o homem de volta a uma comunhão com Deus plena e perfeita. Tudo o que foi registrado na Bíblia foi registrado, compilado, para apontar para esse momento áureo. A morte e ressurreição de Cristo não é somente o clímax da narrativa de João, também é o clímax da narrativa de todos os evangelhos. Também é o clímax da narrativa de toda a Bíblia Sagrada. A morte e ressurreição de Cristo é o clímax do cristianismo. O cristianismo está fundado neste momento maravilhoso de morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu apontando para esse momento maravilhoso. Tudo o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá depois da cruz, aconteceu, está acontecendo e acontecerá por causa da cruz de Cristo também. Até a consumação, a história da humanidade está sendo desenrolada, porque Jesus Cristo venceu a morte, tomou o livro, desatou os 7 selos, e a história da humanidade pode ser desenrolada de uma forma progressiva para o fim em que o Senhor está conduzindo a história da sua igreja e da humanidade. A vida de Jesus aqui nessa terra, ela dividiu a história da humanidade em 2 momentos. Todos nós, homens e mulheres, grandes e pequenos, judeus, cristãos, gentios, pagãos, ateus, gnósticos, todos precisam contar o tempo em antes e depois de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus também deve gerar em nós uma história com 2 momentos, antes e depois do impacto desse Cristo ressurreto na minha vida. A minha vida deve ter 2 capítulos, e esses 2 capítulos, eles são escritos a partir da morte, da ressurreição e do impacto desta ressurreição no meu viver. Precisamos levar em consideração ainda que, por mais que desassociemos a morte e a ressurreição de Cristo, isso não é correto. Não é certo desassociarmos a morte e a ressurreição, mas nós
Costumeiramente, focamos muito na morte de Jesus, na cruz. Esquecemos da ressurreição. E a morte sem ressurreição, ela não faz sentido. A morte de Jesus sem a ressurreição de Cristo, ela não é completa. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria simplesmente uma religião como todas as outras que tem aí, fundada por um líder religioso que morreu e acabou. A ressurreição dá significado ao cristianismo, a ressurreição dá significado à nossa existência, a ressurreição é o cerne da vida cristã. E nós não podemos esquecer disso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 14 e 17, ele vai dizer: se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação era vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda estávamos mortos e escravizados pelos nossos pecados. Então, a ressurreição de Cristo, ela dá significado à sua morte. A ressurreição de Cristo, ela tem um impacto valioso nas nossas vidas, porque nós somos resultado daquilo que Cristo fez na cruz, mas principalmente a partir daquilo que Ele fez, saindo do túmulo pelo poder do nosso Deus. Precisamos ainda levar em consideração que a nossa salvação só é plena, só é completa, graças à ressurreição. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo de número 10, versículo 9, ele vai dizer que se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, somente assim seremos salvos. Em outras palavras, é necessário um ato de fé, é necessário crermos para ser salvos. Em que? Salvo em quê? Na morte de Cristo, na obra de Cristo, mas acima de todas as coisas, crermos que Cristo ressuscitou. Se nós não cremos que Ele ressuscitou, é impossível sermos salvos. E tem muitas pessoas que se dizem cristãs, que acreditam que Jesus foi um homem que realmente existiu, foi um homem símbolo de um movimento revolucionário, um homem que era uma espécie de socialista, cuidava das necessidades da sociedade, do povo, um homem que teve ideais, comportamentos que precisam ser seguidos e entende até que ele morreu e ponto final. E acham que isso é suficiente. Mas a Bíblia diz: se nós não acreditarmos que Ele morreu e ressuscitou, nós não somos salvos. Então a ressurreição é algo central no cristianismo. E eu quero trabalhar com vocês, a partir desta introdução, esses pontos: a crucificação, morte e ressurreição. E eu quero levar em consideração 4 aspectos para abordarmos esse assunto. O primeiro aspecto, eu quero trabalhar o aspecto histórico, cultural, da crucificação, morte e ressurreição. Depois, trabalharei o aspecto teológico da morte e ressurreição. E por último, eu trabalharei o aspecto prático. Na prática, como a morte e ressurreição de Cristo deve impactar toda a conjuntura da minha vida. Como a morte e ressurreição de Cristo precisa determinar a minha maneira de viver. E paralelamente a todos esses aspectos, cada um deles, eu vou estar trabalhando simultaneamente também o aspecto literário, o aspecto textual, o aspecto da própria Sagradas Escrituras. Hoje eu irei trabalhar somente o primeiro aspecto, o aspecto histórico-cultural. Na próxima oportunidade nós trabalharemos os outros 2, se der tempo, se não, trabalharei um em cada momento. E dentro desse primeiro aspecto, o aspecto histórico-cultural, a minha proposta para vocês é defender de uma forma histórica, de uma forma científica, que Jesus Cristo de fato existiu,
que Jesus Cristo de fato morreu, que Jesus Cristo de fato ressuscitou. Eu quero trazer aqui elementos que historiadores, pesquisadores usam para autenticar a existência de personagens da história e elementos que comprovam a autenticidade dos seus escritos. E a partir destas informações mostrar que Cristo também pode ser comprovado a partir da história, a sua experiência de morte e cruz. Você que está aqui, que é adolescente, que é jovem, e até mesmo você, senhora e senhor, precisa entender isso aqui. O apóstolo Pedro vai dizer na sua carta que todos nós precisamos responder a todos que nos questionar a respeito da razão da nossa fé. Eu e você precisamos ter, de uma forma racional, elementos que expliquem a razão da nossa fé. Não é por que tu é crente? Tem muita gente que é questionado. Por que tu serve a Jesus? Porque eu acredito, eu tenho fé. Não, você precisa demonstrar as razões pelas quais levaram você a decidir por Jesus. Você é adolescente, na sua escola, possivelmente você será confrontado. Na faculdade você será confrontado. Muitas pessoas questionarão e até levarão você à situação constrangedora, dizendo, olha, esse é alienado, essa pessoa é alguém que não bate bem da cabeça. Como é que ele pode acreditar em uma crendice, em um mito destes? Você tem muito mais razões para acreditar a partir de evidências históricas, arqueológicas, científicas, que Jesus Cristo viveu nesse mundo, morreu e ressuscitou, do que qualquer outro personagem da história que todo mundo lá fora acredita. Existem muito mais evidências acerca disso. E eu quero justamente falar sobre essas questões com você nessa noite. Em primeiro lugar, a respeito da crucificação. A crucificação era um método usado por várias culturas. Nós temos relatos, desde lá da Pérsia, se usavam esse método de tortura punitivo. Mas, analisando alguns textos bíblicos, podemos dizer que já na época de Moisés, se fazia referência a morte no madeiro, a morte de cruz. E Paulo, interpretando o texto lá de Deuteronômio, faz uma aplicação desse texto ao próprio Cristo, que ele subiria no madeiro, ou seja, que ele seria crucificado. Então, a morte de cruz era uma experiência que muitas culturas, muitos povos viram, visualizaram e experimentaram. Na época de Jesus, os romanos eram quem executavam esse tipo de punição como punição capital. A morte de cruz era a pena capital, e essa pena era dada a todos aqueles que se posicionavam contra ao poderio de conquista do Império Romano, que estava dominando, ou que dominava o mundo daquele tempo. E é interessante que as principais culturas daquela época tinham um conceito acerca da crucificação, ou acerca daqueles que morriam no madeiro, daqueles que eram crucificados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, ele vai falar que nós proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e de loucura para os gentios. Para os judeus, a morte de cruz era um motivo de escândalo. Para os gentios, ou os gregos mais precisamente, esta morte era uma morte que significava loucura. Por que tudo isso? Porque os judeus, eles, com base em Deuteronômio, capítulo de número 21, eles vão entender que todos aqueles que eram mortos na cruz eram considerados malditos de Deus. E o que significava ser maldito de Deus? Maldito de Deus é Deus falando mal, é Deus não querendo relação, é Deus expurgando, é Deus jogando para fora, é Deus não querendo nenhum tipo de contato. Então para um judeu,
Cristo morrer na cruz é algo inadmissível. Como é que Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, poderia ser amaldiçoado pelo próprio Deus? Então, por isso, a cruz, ou a crucificação, ou a mensagem da cruz, se transformava em uma pedra de tropeço para os judeus. Os judeus tinham isso como escândalo, não conseguiam conceber esta ideia. Os gregos achavam isso uma tolice, achavam isso uma loucura, uma mensagem sem sentido. Porque na mentalidade grega, a primeira característica de um Deus era alguém que não tinha capacidade, ou ele tinha incapacidade de sentir. Ele não tinha sentimentos humanos como dor, irritação, tristeza, sofrimento. Os deuses, eles não tinham, ou eles não participavam desse tipo de coisas que são comuns aos seres humanos. Se um Deus tivesse qualquer tipo de sentimento como este, de sensação como esta, de alguma forma ele era um Deus fraco, ou alguém que tinha sido infectado por um humano, fazendo-se então mais fraco do que um ser humano. Então ele não era um Deus. Então, para os gregos, dizer que Jesus era Deus e tinha morrido numa cruz, isso era loucura, não fazia sentido, não tinha nexo nisto. Para os romanos, a crucificação era simplesmente um método para aplicação, para tortura e com muito requinte de crueldade. O objetivo, muitas das vezes, não era somente corretivo, mas, acima de tudo, educativo. E a rotina da crucificação era sempre igual. A pessoa era levada ao tribunal, era julgado, e quando era declarado a sentença capital, ibis ad crucem, irá para uma cruz. A pessoa era entregue a 4 soldados, que eram chamados de quaternium. 4 soldados, que pegavam aquele homem e amarravam as suas mãos em um tronco. E pegava um chicote, por nome azorrague, que era composto de 8 tiras de couro. Nas suas pontas tinham pregos, tinham ossos e outros metais. E o objetivo era fazer estragos no corpo daquele homem, fazer verdadeiras crateras. Muitas das vezes, as pessoas que eram condenadas não resistiam àqueles açoites, porque cada pancada daquele soldado arrancava o couro, e muitas das vezes aqueles pregos atingiam órgãos vitais e as pessoas morriam de hemorragia. Depois, se a pessoa passasse pelo aquele processo, ela era conduzida pelo local mais comprido, pela rua mais distante, para que todos pudessem perceber e temer a não se rebelar contra Roma. Aquela pessoa ia andando e na frente dela alguém ia com uma placa mostrando o porquê ou o seu crime. Aquela pessoa ia, carregava a sua cruz até aquele local chamado caveira. Naquele local entravam pregos, não era na mão, era bem aqui, no pulso, porque na mão rasgava, no pulso conseguia sustentar, e nos seus 2 pés, e ele era um crucificado. Muitas das vezes as pessoas passavam de 2 a 3 dias no madeiro, derramando sangue e sofrendo de forma agonizante. E depois de 3 dias, se a pessoa não morresse, ele tinha suas pernas quebradas para poder não mais se segurar ou ter como se apoiar e assim morrer asfixiado. Jesus passou por tudo isso, queridos. Jesus passou por tudo isso. Se você observar na sua Bíblia, no capítulo de número 18, no versículo de número 22, Jesus é levado para o interrogatório com Anás. E depois que ele é interrogado, perceba que antes mesmo dele ser condenado, ele já começou a sofrer. Versículo de número 22.
Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Jesus leva uma murrada no rosto, antes mesmo de ser condenado. Mateus, no capítulo de número 26, versículo 67, mostra que, por ocasião desse interrogatório, Jesus é cuspido no rosto por muitos. Eu já falei aqui o que significava cuspe. Significava o maior desprezo que alguém poderia ter com o seu semelhante. Era a forma de mais humilhação que alguém poderia dar a outro. E ele é cuspido por muitos. Se não bastasse ser cuspido por muitos, eles recebem murro na face de muitos outros. E outros também esbofeteiam a sua face. Tudo isso antes de ser condenado. No capítulo de número 19, já diante de Pôncio Pilatos, ele é condenado. E Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Aqui, Jesus vai ser amarrado em um tronco, como um escravo. E começa a levar 40 chicotadas de 4 soldados romanos com aquele instrumento azorrague, que era um chicote romano com aquelas peças de ossos e metais. Jesus apanha, queridos, possivelmente do início da manhã até quase 11 horas. Ele estava totalmente dilacerado, totalmente ferido, totalmente cortado. E então ele pega a cruz e começa a caminhar em direção ao Gólgota. E na frente de Jesus um soldado vai com aquela placa que o próprio Pilatos fez: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa era a punição, o motivo da punição. Ele tinha se declarado rei, inimigo de Roma. Ele vai então para o madeiro. No versículo de número 2, eles colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, na sua fronte. Em Mateus 27, 28, o texto paralelo é esse. Diz que eles tiram as vestes de Jesus. Jesus fica despido. Dão a ele um caniço. Depois de escarnecer deles, ele toma um caniço e começam a bater na cabeça de Jesus com aquele caniço. Depois vestem Jesus com um manto real. Manto este que gruda no corpo de Jesus por causa das feridas e do sangue que seca à medida que ele vai andando naquele sol causticante. E quando chega lá na cruz, eles arrancam novamente aquele pano, aquele vestido, aquela roupa que arrebenta novamente todas aquelas feridas que estavam sobre o corpo de Jesus. Jesus, queridos, já estava desde a madrugada do dia seguinte sem dormir. Ele vai com seus discípulos ao monte orar, e por volta da meia-noite, os guardas, sendo conduzidos por Judas Iscariotes, encontram Jesus. Jesus desce do monte e vai para Anás, Caifás, e passa a noite inteira. Possivelmente às 3 horas da manhã, depois de Pedro ter negado 3 vezes Jesus, diante de uma criada e diante de uns soldados, ou diante de uns homens que ali estavam diante de uma fogueira, a Bíblia diz que o galo cantou. E Lucas, trazendo um ar de dramaticidade ainda maior, mostra que quando o galo canta, Jesus olha nos olhos de Pedro. E Pedro sente toda a dor e percebe tudo aquilo que Jesus tinha dito que ele faria, negando o Senhor. O galo cantou. Eu já falei para vocês que o galo não era um galo, uma árvore, mas era uma trombeta que era tocada na mudança de turno de soldados romanos que ficavam em uma fortaleza próximo lá ao local onde Caifás e Anás julgaram Jesus. Essa trombeta, ela tocava possivelmente às 3 horas da manhã, de 12 às 3 horas. Foi nesse período que Pedro nega Jesus, e quando essa trombeta toca, que os romanos chamavam o canto do galo,
Pedro nega Jesus. Jesus então é levado no início do dia para Pilatos. Ali é julgado, entregue aos guardas, apanhou, e às 12 horas da tarde, ou meio-dia, Jesus agora está crucificado na cruz. Crucificado na cruz, ele fica até 3 horas da tarde. Exatamente às 3 horas da tarde, no momento em que o Cordeiro Pascal era morto lá no templo, porque era o período da Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu para purificar dos nossos pecados. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele sofreu tudo isso por amor. Ele sofreu tudo isso porque ele olhou você aqui hoje e percebeu que valia a pena. Ele conseguiu ver já o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Se estamos aqui nessa noite é porque ele pagou um preço por nós. Se estamos aqui nesse lugar é porque ele entregou a sua vida por mim. Ele entregou a sua vida por você. Esse é o preço que ele pagou por mim e por você. Eu e você não precisamos mais pagar preço algum, porque nós não temos capacidade de pagar um preço como este. Somente ele, por ser Deus, Filho de Deus, por nos amar, pagou esse preço maravilhoso. Um preço significado ou recheado de amor, de misericórdia, de bondade. E nós só temos que agradecer ao Senhor por isso. Você podia dizer, pastor, mas até agora você só contou a história. Sim, agora que eu vou entrar nesses aspectos históricos, defendendo a ideia de que tudo isso foi real. De que tudo isso não foi um conto de fadas, não foi um mito, não foi algo inventado. Tudo isso, de fato e de verdade, aconteceu. Eu quero usar três critérios que historiadores, pesquisadores, eles utilizam para vaticinar, para trazer a credibilidade, exatamente personagens e escritos de homens da filosofia, da política e da própria história. E o primeiro método que eles utilizam, que uma vez comprovado se torna inquestionável, é o método da fonte antiga, ou um método que analisa manuscritos antigos, também conhecido como crítica textual. Esse método, ele vai pesquisar quais foram ou quais são os escritos, os manuscritos que temos ainda hoje, mais antigo, que fazem citações da história, da morte e da ressurreição de um personagem. No caso de Jesus, o único que tem ressurreição, dos outros, da história e da morte. Por exemplo, você sabia que existem mais evidências de que Jesus Cristo, de fato, morreu dentro dessa crítica textual, dentro dessa fonte mais antiga, que Jesus Cristo viveu aqui nessa terra, morreu e ressuscitou, do que documentos que atestam, por exemplo, a existência de César, a existência de Platão, mais documentos que atestam, por exemplo, a existência de Homero e muitos outros. Pois existem muito mais evidências acerca de Jesus Cristo. Por exemplo, César, imperador que viveu de 100 a 44 anos antes de Cristo, o fragmento mais antigo de um texto que faz referência a ele é datado do ano 900 depois de Cristo. Ou seja, o texto mais antigo que vem trazer evidências de que César realmente existiu, está a 900 anos da existência de César. E todo mundo acredita normalmente que César realmente existiu. Todo mundo acredita com base nesses fatos históricos que ele existiu.
Platão, por exemplo, que viveu de 427 a 347 a.C., todo mundo acredita que Platão realmente viveu e os seus escritos são comprovados, né, como o escrito deles, e todos acreditam, ler, e muitas das vezes tem isso como filosofia de vida. O documento mais antigo que dá base para essa existência está também registrado do ano 900 depois de Cristo, ou seja, 1.200 anos da existência de Platão. E só existe 7 manuscritos que comprovam isto. De César existem 10 só que comprovam isso. Homero, outro homem que viveu 900 anos antes de Cristo, a cópia mais antiga que faz referência, que traz autenticidade à sua existência e aos seus escritos, é datado de 400 depois de Cristo, ou seja, 500 anos depois da sua existência. E quando nós falamos de Jesus, existem mais de 24.000 cópias que foram analisadas, estudadas e que comprovam a veracidade da existência de Cristo, de um Cristo histórico, de um homem que habitou nessa terra, viveu e ressuscitou. E olha só, o documento mais antigo que ainda existe hoje está há 25 e 50 anos da data da existência que Jesus viveu. E é interessante que muita gente questiona, dizendo, Jesus é um mito, Jesus não existiu. Existe muito mais evidências de que Jesus Cristo viveu nessa terra, morreu e ressuscitou, de que qualquer outro vulto da história. A proporção é algo assim assustador. Se formos colocar em termos proporcionais todos os outros vultos da história, nós só iríamos encontrar cerca de 20 manuscritos para cada um. Enquanto para Jesus tem 24.000, ou seja, mais de 20.000 manuscritos que comprovam a existência de Jesus. Só isso já seria o suficiente para entendermos de forma histórica, de uma forma de pesquisa histórica científica, de que realmente Jesus existiu. Mas existe um outro critério que também os historiadores usam para trazer, autenticidade a um vulto, um personagem e os seus escritos. E esse outro critério é a atestação múltipla. Essa atestação múltipla é quando duas ou mais fontes independentes contam história semelhante do mesmo personagem. E com relação a isso, nós temos o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João e todos as outras cartas que são manuscritos, que contam a morte e a ressurreição de Jesus, E você poderia dizer, mas pastor, mas ainda continua na Bíblia e fora da Bíblia. Nós temos também fora da Bíblia. Fora da Bíblia nós temos o historiador Tácito, nós temos o historiador Flávio Joséfo, nós temos Plínio, Sênecas, homens que também falaram, que não eram cristãos, que não eram alguns judeus, outros não, mas que escreveram paralelamente à Bíblia Sagrada, cumprindo então esse critério do atestado múltiplo, onde vários documentos, mesmo fora da Bíblia, atestam que Jesus realmente viveu, morreu e ressuscitou. O historiador romano Tácito, no seu texto Anais, que é uma literatura que fala dos imperadores, de 4 imperadores, escrito no ano 116 depois de Cristo, existe uma parte do seu livro que ele vai falar sobre Pilatos, em que ele relata a vida de Jesus. Ele vai falar exatamente desse momento. Jesus Cristo diante de Ponto Pilatos, e também vai fazer referência à
perseguição dos cristãos naquela época de martírio, naquela época de sofrimento. Então, existe uma outra evidência da atestação múltipla que mostra também, de forma comprovada, categórica, que Cristo esteve aqui nesse mundo, de corpo presente, morreu e ressuscitou. Aí você poderia falar: pastor, tudo bem, nós temos duas evidências, a evidência da fonte antiga e a evidência da atestação múltipla, que realmente são comprovações de que Cristo existiu. Mas cadê as comprovações da sua ressurreição? Como é que podemos demonstrar que Cristo realmente ressuscitou? E para a ressurreição de Cristo, eu quero trazer uma outra evidência. Além dessas duas que eu também estarei falando, eu quero falar do critério do constrangimento, que é um critério de avaliação que historiadores utilizam para desconstruir fraudes. O que é que significa esse critério? Esse critério parte de um pressuposto que ninguém que quer vender ou fazer propaganda de um produto que quer vender, ele vai trazer informações negativas desse produto. Ninguém que quer vender uma história, que manipula uma história, ele não vai colocar nessa história alguma coisa que comprometa a veracidade dessa história. Por exemplo, se os discípulos tivessem inventado a questão da morte de Jesus na cruz, eles jamais inventariam uma história de Jesus morrendo na cruz. Eles iam apresentar Jesus morrendo de uma forma como um herói, de outra maneira, para vender essa ideia. Por quê? Porque a morte de cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E para os romanos, essa história era simplesmente um meio de se divertir e estabelecer uma pena capital. Então, se eles fossem forjar a morte de Jesus, como é que eles iam colocar nesses termos de crucificação? Como é que eles iam convencer alguém que esse Jesus que morreu na cruz era realmente Deus? Então, esse critério do constrangimento, ele aponta exatamente para essa realidade. Quando alguém quer forjar uma ideia, ele não vai forjar ou não vai alterar essa mensagem de tal forma que a sua mensagem fica comprometida. E é esse critério que nós utilizaremos para demonstrar a ressurreição de Cristo Jesus. E a primeira evidência, utilizando esse critério, está no versículo de número 11 até o versículo de número 18 do capítulo 20. Olha aí na sua Bíblia. O texto que nós até lemos. Quem foi que primeiro testemunhou da ressurreição de Cristo? Quem foi? Maria Madalena, uma mulher. Para o judeu, apenas o testemunho de 2 ou 3 pessoas eram válidos. O testemunho de uma mulher, nunca eles iam validar. Nunca eles iam receber como algo válido. Se os discípulos tivessem forjado a ressurreição de Cristo, não seria uma mulher, muito menos Madalena, que seria a testemunha ocular, a primeira testemunha da morte de Jesus. Com certeza ele ia colocar um homem de respaldo, de renome, alguém que tinha um caráter ilibado, alguém que fosse respeitado naquele contexto. Essa é a primeira evidência de que Jesus Cristo ressuscitou, porque foi colocado exatamente como aconteceu, uma mulher dando testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. A segunda evidência dentro desse aspecto está relacionado à questão do dia em que Jesus ressuscitou, versículo de número 1. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no terceiro dia, 3 dias depois. E nós sabemos que para o judeu, nós estudamos isso aqui na ressurreição de Lázaro, que uma pessoa, até depois de 3 dias, poderia ressuscitar. Naturalmente, porque o espírito, de acordo com a concepção rabínica, ficava girando em torno do corpo do morto e em qualquer momento poderia voltar.
Então, se os discípulos quisessem forjar essa história, a ressurreição de Cristo não teria sido colocada no terceiro dia. Eles teriam colocado depois do quarto dia para autentificar realmente a questão da ressurreição. Uma outra evidência de que Jesus realmente ressuscitou. A terceira evidência dentro dessa perspectiva está relacionada à própria doutrina da ressurreição. Essa doutrina não era aceita por ninguém naquela época. Ninguém aceitava a questão da ressurreição. Todo mundo aceitava a teologia ou a teoria de Platão, que a alma depois de morta ia para o íon. Outros aceitavam a teoria de Pitágoras, que a alma migrava de um corpo para outro, muito parecido com a encarnação. Também a teoria dos epicureus, que diziam que depois da morte acabava-se tudo, né? Muitos até acreditam nisso até hoje, mas ressurreição, ninguém aceitava isso. Ninguém concebia essa ideia de ressurreição. Então, os discípulos que já estavam vivendo todo um contexto de perseguição, de sofrimento, jamais iriam dar a cara a tapa ou até mesmo uma vida dizendo que Jesus ressuscitou se Jesus não realmente tivesse ressuscitado. Então essa é uma outra evidência que comprova que Cristo realmente ressuscitou. Eu tenho uma evidência ainda a respeito da atestação múltipla. Ou seja, um outro texto fora da Bíblia Sagrada que comprova que Jesus ressuscitou. Flávio Joséfo, um escritor judeu que nunca foi cristão, nunca se converteu ao cristianismo, ele escreveu um livro de história dos hebreus e ele vai dizer em uma parte desse livro: houve um homem chamado Jesus. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi visto por muitos. Mais uma prova de que realmente Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E eu tenho 4 evidências ainda, dentro da crítica textual ou da fonte mais antiga, critério de interpretação textual. A primeira está relacionado à questão de como o túmulo foi guardado. A Bíblia diz que foi colocada uma pedra na porta do túmulo. Guardas romanos estavam ali protegendo para que ninguém pudesse fazer qualquer coisa naquele local. O selo romano era colocado na porta. Qualquer um que violasse aquele selo era considerado inimigo de Roma e era condenado também à cruz. Ninguém ousaria fazer isto. Ninguém teria condições de manipular aquele momento, esse momento. Os guardas, se permitisse qualquer coisa, eles é quem pagaria com a vida. Então, perceba a dimensão da proteção. Essa é uma evidência de que jamais aquilo foi manipulado. E uma prova do próprio texto, se você observar no capítulo 20, versículo de número 9, vai mostrar que os discípulos não estavam nem pensando nisso. Os discípulos nem pensaram em tirar Jesus de lá, até porque para o discípulo aquilo tinha acabado, o seu mestre tinha morrido, a sua história tinha perdido sentido, eles não tinham o que se fazer. Olha o que vai dizer o versículo de número 9 do capítulo 20. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dos mortos. Os discípulos não tinham ainda consciência de que Jesus ia ressuscitar. Por isso eles fogem, por isso eles negam, por isso eles ficam tristes, por isso Pedro vai voltar a pescar com a sua profissão. Todo mundo percebe que a coisa acabou, foi o fim. Então, eles não forjaram isso, eles não pensaram nisso. Uma outra evidência de que ele realmente ressuscitou é a forma como os próprios irmãos de Jesus reagiram. Enquanto Jesus estava vivo, no seu ministério terreno de 3 anos, os irmãos de Jesus não o aceitaram como Messias. Os irmãos de Jesus não, de forma nenhuma, seguiram a ele. Pelo contrário, os irmãos de Jesus, eles tinham inveja e até se distanciaram de Jesus. Aqueles homens não foram discípulos de Jesus, aqueles homens não compartilharam do ministério de Jesus, não o aceitaram quando ele estava de corpo presente. E depois da sua ressurreição, Tiago,
se torna o líder da igreja em Jerusalém, o pastor da igreja de Jerusalém. Judas, um outro irmão de Jesus, se torna um escritor da Bíblia Sagrada, um líder da igreja daqueles dias. O que levou esses homens a se converter a Cristo? Só tem uma explicação: eles viram Jesus ressurreto. Eles tiveram uma experiência com Cristo ressuscitado. A última comprovação de que Cristo realmente ressuscitou é a experiência vivida pelos discípulos. E eu quero focar aqui só na experiência vivida por Pedro. No capítulo de número 18, se você olhar aí o texto, versículo 15 a 18, Pedro nega Jesus diante de uma criada. No versículo de número 25 até o versículo de número 27, Pedro nega Jesus novamente diante de um servo do sumo sacerdote, versículo de número 26. Aquele homem nega Jesus, foge daquele contexto com medo de ser morto por causa de Cristo. Essa era a tônica da vida de todos aqueles discípulos. Todos eles fugiram, exceto João, que ficou ali. Mas todos os outros fugiram. Homens desesperados, derrotados, desiludidos. Homens que estavam totalmente vulneráveis àquele contexto. 50 dias depois desse momento aqui, Pedro está diante do Sinédrio, o mesmo que julgou Jesus e condenou-o à morte. Ele não está diante de uma criada e nem diante de um servo do sacerdote, mas ele está diante de Anás, Caifás e de todos aqueles que condenaram Cristo. E aqueles homens proíbem Pedro de pregar o evangelho. Se não parasse de pregar, ia ser morto. E Pedro, com autoridade, levantou a voz e disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós não pararemos de pregar de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que com ousadia e intrepidez ele anunciava a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. O que levou esse homem a mudar tanto assim? Ele teve uma experiência com Cristo vivo. Ninguém, de grátis, ia ter esse tipo de atitude, de entregar sua própria vida como todos eles entregaram, se eles não tivessem visto Jesus realmente ressurreto. Queridos, todas essas experiências, todas essas evidências comprovam definitivamente que Jesus Cristo existiu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou. E a maior experiência que nos leva a crer nisso é a nossa própria experiência desse Cristo em nós. Todos nós que estamos aqui, de uma forma sobrenatural, mesmo não tendo visto Ele ressurreto, acreditamos, porque Ele abriu o nosso entendimento, Ele vivificou a nossa mente, Ele gerou dentro de nós a ressurreição, a vivificação, Ele gerou dentro de nós o seu Espírito, e esse Espírito testifica ao nosso Espírito que somos dEle, que pertencemos a Ele, que Ele está vivo, habita no meio de nós. Você precisa dessas evidências para dar razão da tua fé, mas você não precisa dessas evidências para acreditar, porque você tem uma experiência desse Cristo vivo habitando dentro de você. Que possamos sair aqui dessa noite consciente de que a nossa fé é sólida, que a nossa fé pode ser comprovada, que nós não cremos em um Cristo inventado, em um mito.
Nós cremos em alguém que realmente veio a esse mundo cumprindo todas as profecias veterotestamentárias. Um Cristo que veio aqui, se fez homem, o Verbo encarnado que habitou entre nós, cumpriu todo o projeto de Deus, subiu ao madeiro, morreu ali debaixo da ira de Deus, por amor a mim, por amor a você. Ele morreu ali crucificado e deu aquele brado de vitória na cruz, quando disse: Tetelestai, está consumado. E está consumado não é uma palavra de fracasso, está consumado não é uma palavra de alguém que está sendo martirizado, morto, porque não tinha poder para mudar a sua situação. Tetelestai significa: eu venci, eu conquistei, eu sou mais que vencedor, e por isso vocês também vencerão. Ele está vivo. Ele vivo está. Ele habita no meio do seu povo. Ele habita no meio da sua igreja. Ele está entre nós. E Ele fez uma promessa de que um dia vai voltar para buscar aqueles que foram lavados e comprados no seu sangue. Cristo está vivo. Aleluia!